Amigas, amigos, estamos aqui com o Juca Kfouri para um balanço deste ano que terminou, no ano que está começando. O que foi, nas suas várias instâncias, o futebol brasileiro no 2019? Olha, Bob, o futebol brasileiro foi melhor que o Brasil. O futebol brasileiro foi melhor que o Brasil por causa de dois estrangeiros. Por coincidência, ambos chamados Jorge. Jorge sentou praça na cavalaria. Jorge sentou praça na cavalaria. Jorge Jesus e Jorge Sampaoli. De certa maneira, mais até o Jorge Sampaoli, porque em condições muito piores do que as condições em que o português Jorge Jesus pôde trabalhar no Flamengo. Mas esse português e esse argentino trouxeram de volta ao torcedor brasileiro a alegria de ver times jogando bem, não apenas satisfeitos com conquistar títulos, não apenas jogando pelos resultados, entendendo o que o futebol tem de lúdico, o que o futebol tem de espetáculo e que o torcedor merece ver. O Jorge Jesus, em condições ideais, porque o Flamengo, graças à gestão anterior do Eduardo Bandeira de Melo, foi capaz de sanear suas finanças e montar um timaço. O Santos, ao contrário, é um clube absolutamente endividado, politicamente dividido, é uma bagunça. Ele conseguiu isolar o seu time desta bagunça e, quase sem ovos, fez bons omeletes, provando que uma ideia de jogo bem treinada, bem arquitetada, resulta no que o Santos resultou. Veja, isso é tão verdade, porque você aplaudir a torcida do Flamengo cantar nos estádios olê, 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 mister, 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 tudo bem. Ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Copa Libertadores da América. Campeonato Carioca, que é o Carioca não foi com ele, né? Mas, enfim, que a torcida festeje o técnico vencedor faz parte. Só que a torcida do Santos, que não ganhou nada esse ano, até ao contrário, teve uma eliminação chata na Copa Sul-Americana, né? E mesmo na Copa do Brasil, a eliminação para o Atlético, empatou lá em Belo Horizonte, estava ganhando aqui de 1-0, tomou virada no Pacaembu, perdeu de 2-1, foi eliminado. Mesmo assim, a torcida terminou o ano, fica, Sampaoli. Isso dá medida. Por quê? Porque ele respeitou o famoso DNA do Santos. É inconcebível um Santos jogando só por resultado. O Santos tem que jogar também pelo resultado, é claro. Mas de acordo com sua história. Mas é claro, é o time do Repelé. Que mais gols fez no mundo. Papá. Isto, né? Agora, isso mostra também, sem querer generalizar, mas generalizando, o atraso dos nossos treinadores. Técnico, tático, de uma forma... É quase generalizado. Tem né? o Thiago do... Tem o Thiago Nunes, que era do Atlético Paranaense, veio agora para o Corinthians, vamos ver o que vai fazer. Né? Justiça seja feita. Tem o Renato Portaluppi, que conseguiu fazer com que o Grêmio desse muitos espetáculos nos últimos anos. Né? São exceções, né? São exceções. São exceções. E tem uma figura que eu acho que ainda vai florescer muito, que é o Roger Machado. Que está no Bahia. Tá? Que eu acho que vai florescer. Faltou mão de obra para ele. Pé de obra, né? Mas especificamente faltou pé de obra para ele. Mas ele fez um belíssimo trabalho no Grêmio, do qual o Renato se aproveitou, né? E fez um bom trabalho também no Bahia, né? A gente sabe que, infelizmente, os times do Nordeste, em regra, entram nos campeonatos brasileiros para não caírem. E em nenhum momento o Bahia correu esse risco. Enquanto teve o oxigênio... Teve fôlego. Chega uma hora que você não tem elenco, você não tem banco, e aí o time cai, não tem muito jeito. Né? E do ponto de vista, primeiro, cúpulas do futebol, CBF, o novo projeto aprovado, Botafogo... Esse novo projeto é uma vergonha. Esse novo projeto...
Dá uma explicada para quem eventualmente não... Criou-se a possibilidade do clube empresa no Brasil, né? Que é uma velha reivindicação e é um caminho, evidentemente, para os clubes brasileiros saírem da situação em que estão, de modificar a sua gestão e tudo mais. Ocorre que aqui sempre se faz as coisas ou pela metade ou com más intenções. O presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Rodrigo Maia, que, segundo Odebrecht, era tratado como Botafogo internamente. Mas, né? Isso é só uma suspeição. Suspeita-se, né? E como uma suspeição revelada por essa mambembe Operação Lava Jato, né, que foi tão desmoralizada nos últimos tempos pelo Intercept, mas, enfim, é um botafoguense doente e percebeu que o Botafogo não aguenta mais um ano na situação em que está. E assoldadamente, porque em regime de urgência urgentíssima, no Brasil, com tantos problemas, né, encomendou lá para uma SECLA um projeto de clube empresa. Eu não vou detalhar porque é um assunto chato, mas eu vou dar só um exemplo que dá medida como é mais do mesmo e que, na verdade, é a organização de mais um calote. Como tantos outros já houve perdemos a conta. Na história recente do futebol brasileiro. O clube que se transformar em empresa terá como garantia que, caso a empresa venha a falir, o clube recupera todo o seu patrimônio, a sua marca, tudo mais. Quer dizer, ele sai ileso dessa situação. Ao mesmo tempo, ao se transformar em empresa, esta empresa tem, como todas, o direito de pedir recuperação judicial. Farra do boi, né? Que é o quê? Eu virei empresa, o Botafogo Sociedade Anônima, eu virei o Botafogo empresa, eu assumo a dívida do Botafogo, que anda pela casa dos 750 milhões, entre dívidas trabalhistas, entre dívidas com o INSS, dívidas com a Receita, dívidas com o Diaba 4, e me estabeleço como tal. Tá? Mas não consigo pagar essas dívidas. O que eu faço? Eu peço recuperação judicial. O Botafogo volta à sua situação de clube associativo e eu, em recuperação judicial, negocio com você, olha, aqueles 500 passamos por... Vamos fazer por 250? Ou menos, como em regra. Veja o que a editora Abril está fazendo com a sua recuperação judicial com os seus credores e você tem uma ideia de como isso pode se dar. E o eterno patrono do Botafogo, Montenegro, já deixou isto claro numa entrevista que deu, ao dizer o seguinte: se nós não tivermos investidores, e você pode ter certeza que não haverá investidores com o regime que foi aprovado, porque ninguém é maluco de botar dinheiro sem ter garantias, a gente monta, disse Montenegro, com os nossos próprios quadros. Ou seja, você reúne ali diretores do Botafogo, que montam uma empresa em nome do Botafogo, mas amanhã diz, olha, não deu. Quebramos, não deu. Volta o Botafogo, aquilo de sempre, nós vamos negociar isso aí. E aí pede-se socorro de novo a uma nova legislação que crie de novo um outro jeito de salvar. E qual era o outro projeto, em síntese, que está no Senado? O outro projeto, que é o projeto da Sociedade Anônima Futebolística. Que era um deputado Era de um senador, Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, mas é um projeto arquitetado por dois advogados com ampla vivência aqui no São Paulo Futebol Clube, Dr. Rodrigo Castro e Dr. Mansur, que, em bom português, estabelecia para aqueles clubes que se transformassem em empresa
a legislação que rege as empresas que estão no mercado tradicional, com as regras do mercado tradicional, dando as garantias para eventuais investidores de que as regras são as regras que estão aí para qualquer empresário que queira ter a sua empresa. Então, era uma maneira de você modernizar a gestão do futebol brasileiro, mas dentro de regras, que são regras muito mais rígidas, que aparentemente, no início, te assustam, porque as vantagens que dá, mas contrapartida. São vantagens que exigem contrapartidas, contra essa farra do boi, que é o clube empresa do deputado Rodrigo Maia. Então vai ser essa mesmo, a primeira. E, veja bem, ainda tem que ser aprovada no Senado, e se nós tivéssemos uma independência verdadeira entre as duas casas, poderia haver uma salutar polêmica para que fosse aprovado o projeto melhor. Mas você sabe que hoje ninguém contraria Rodrigo Maia, né? Então eu não acredito, eu sou cético em relação a que o Senado faça a mudança que tem que fazer. CBF, a nova CBF. A nova CBF, o Bob, a nova CBF viu José Maria Marim ser banido da FIFA. Eu não vou nem falar. Viu José Maria Marim ser preso e estar preso na Pensilvânia. Isso não é bom para ninguém. Porque um homem de quase 90 anos de idade está... É uma coisa que cada vez que eu penso nele, eu sem nenhuma demagogia, eu penso com pena. Mas enfim. Viu depois Marco Polo Del Nero, que sucedeu Zé Maria Marim, e fez o sucessor. O Marco Polo que não viaja. O Marco Polo que não viaja, e fez o sucessor, Rogério Caboclo, também ser banido. E, no fim do ano, viu Ricardo Teixeira ser banido. Não se pronunciou a respeito de 3 banimentos dos 3 anteriores presidentes da CBF. Pior, chamado pela FIFA a declarar eventuais prejuízos causados pelo trio, disse que eles não causaram prejuízo algum à CBF. Claro, porque Rogério Caboclo não é nada mais, nada menos do que uma cria do Marco Polo que não viaja e uma marionete do Marco Polo que não viaja. Faz tudo que Marco Polo deseja. Eu não sei se ainda continua, porque depois que isso se tornou público, é provável que eles tenham mudado o endereço, mas até julho de 2019, semanalmente, havia um pôquer no apartamento de cobertura na Barra do Sr. Marco Polo Del Nero, que era frequentado por toda a direção da CBF e que, na verdade, ali se faziam reuniões da CBF para decidir rumos da CBF. E por que, eu não digo generalizada, porque obviamente sabemos que há vozes que esse silêncio tão grande dos clubes e de tudo mais, imprensa, sabe? Imprensa é ali um aqui, mas é como se não existisse o assunto, aliás, como se os personagens, a gente discutindo corrupção, e os caras estão exilados no Brasil. Isto. É como se não tivesse... Não acontece nada. Bom, o Ricardo Teixeira deu uma entrevista à Folha, tempos atrás, dizendo que aquilo que lhe acusam aqui no Brasil não é crime e que o Brasil é o melhor país para se viver no mundo. E segundo me informam, tem viajado, não para fora do continente, porque aí precisaria de passaporte, mas na América do Sul ele pode andar para a Argentina, por exemplo, com carteira de identidade. Né? Dizem... Mas aí há riscos da Interpol? Menos, né? Mas sempre há. Mas, enfim, mas o Bob, não vou agora ensinar o Padre Nosso para o vigário. Estivemos todos nós estarrecidos durante muitos anos de denúncias, não é? De corrupção no país, para o fato de que nenhum banco
era denunciado. E a gente olhava 50 milhões em notas ali no apartamento do Gedel. Mas onde estava esse dinheiro? Por onde passou esse dinheiro? Onde foram buscar esse dinheiro? Você imagina que deve ter sido num banco. Na minha casa eu juro que não foi. Né? Nem na minha. Bem, daí, menos ainda na minha. Aí, ô Bob, você é testemunha disso. Não faz 3 meses, houve um dia em que os jornais estamparam que os 5 maiores bancos do país, Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, estavam citados como intermediários. Isso saiu um dia. No dia seguinte, não saiu mais uma linha. E nunca mais. Aliás, outro personagem que a gente esqueceu, Marcelo Campos Pinto, ex-vice-presidente. Ele e o Queiroz. Vice-presidente. Ele era o homem, não, ele era o homem de marca, ele era o homem da Globo Esporte, ele era o negociador. É o homem que negociava os contratos. Sim, é o Queiroz. É o Queiroz. É o Queiroz. Onde anda? Pois é. CBF, seleção. Seleção foi um fiasco, né? Quer dizer, ganhou uma Copa América chinfrim, porque ninguém saiu na rua para comemorar, né? O máximo que foi a festa do título foi ali no Maracanã, com a torcida cantando "Campeão voltou", porque carioca gosta muito de uma festa, aliás, todo mundo gosta. Mas na Copa América mesmo, fez uma grande partida que foi aquela goleada no Peru, aqui na Arena Corinthians. Depois ganhou da Argentina, a gente sabe como, graças ao árbitro caseiro e ao VAR caseiro. E depois fez amistosos horrorosos, né? Foi ganhar só na Bacia das Almas. Parece que o Tite perdeu o punch, perdeu... Ô Bob, eu sei que você vai dizer que é um exagero meu. E que você, em casa, pode achar que também eu exagero demais. Eu digo perdeu, eu sinto ele mais triste, assim, mais... Deprimido. Né? Sabe por quê, Bob? Eu estou convencido disso. Esse é o meu exagero, né, da minha teoria. Ninguém que preze por ter uma conduta correta, por ter assim, uma convivência com pessoas agradáveis, fica tanto tempo na CBF sem se contaminar. Entendeu? Porque é o seguinte, quando ele chegou... Você tem que acabar cedendo aqui, ali... Ele chegou com carta branca. Né? Ele era o salvador da pátria. Como tal, ele poderia perfeitamente fazer o que ele fez magnificamente durante as eliminatórias, né? E ser o treinador. Mas ele, na entrada, cometeu já um equívoco grave. Se permitiu beijar pelo Marco Polo e ganhar uma camisa da seleção com o nome da mãe dele, quando ele deveria ter dito, no primeiro contato, o Marco Polo, o seguinte: eu vou aceitar, embora eu tenha assinado um manifesto pedindo a sua renúncia, eu vou aceitar porque eu não vou fazer aqui, não vou me fazer de hipócrita. O sonho da minha vida é dirigir a seleção brasileira, menos pelo dinheiro, mais pela glória, porque pelo dinheiro o Corinthians me paga igual ou até mais. Porém, nós vamos estabelecer o seguinte: eu sou avesso à política, eu não quero convivências, não quero interações. Eu me comprometo a cuidar do time, a te fazer relatórios no período que você exigir, mas você aí, eu aqui. Tá legal? O Marco Polo toparia, porque não tinha outra alternativa para ele. Hã? Ele não fez isso. Aí já pecou. Mas ele conduziu a seleção muito bem nas eliminatórias e criou a expectativa de que o Brasil pudesse fazer um bom papel na Copa do Mundo. Não fez. A partir daí, ele deixou de ser o salvador da pátria. A partir daí, a renovação do contrato dele passou a ser uma, digamos, concessão de Rogério Caboclo. Uma concessão da CBF. Olha, em regra, técnico que perde a Copa do Mundo vai embora. Nós vamos te manter. Mas aí você vai ter que fazer foto com o governador que vem aqui, vai ter que fazer foto com o senador que vier aqui. E fez. E fez. E Bolsonaro. E aí virou aquilo. Né? Virou aquilo tudo. Você acha que ele aguenta nesse ano de 2020?
Eu acho que ou ele começa muito bem as eliminatórias, ou o clamor por um Jorge Jesus, Se cá estiver o gajo. se cá estiver o gajo. Em cá não estando o gajo, não se esqueça que Renato Portaluppi, desgraçadamente, lançou-se candidato, que era natural que ele fosse o candidato, lamber o Bolsonaro. lambendo o saco do Bolsonaro. Em bom português. Mas foi o que ele fez. Foi o que ele fez. E criou uma indisposição para ele dentro da família gremista. Porque dividiu o Grêmio. Claro, o país está dividido, a torcida do Grêmio também está. Né? Jogadores, quem foram, quem são? Dos já sabidos, por exemplo, Bruno Henrique, mas né? esse eu sempre achava. Isso, Bruno Henrique, sem dúvida nenhuma. Né? Acho que o Everton Ribeiro fez um belíssimo campeonato pelo Flamengo. Esse menino, que não é menino, o Gerson, fez um brilhante campeonato pelo Flamengo. O Gabigol, indiscutível, é um baita finalizador, pena que tem uma cabecinha de ostra. É aquela cabeça da geração Neymar, aquela coisa. É um bando de gente do Santos, né? Que tem essa característica. Né? O Neymar, o Robinho, o de vez Gabigol. Em quando tem o Renato, o Zito e tal, mas a maioria... Não ponha no mesmo balaio. Não, tô falando de vez em quando tem... Sim. Isso, o contraponto, né? Que é um Isso. Renato. Teve o André, não teve? Teve, estava no Grêmio, agora está no Grêmio ainda. Aquele outro que teve no Corinthians e que hoje está no Cruzeiro. Dois nomes. Isso, Marquinhos Gabriel. Tudo do mesmo jeito. Tudo malandrinho e tal. Bom, para mim a revelação do ano foi o Michael, do Goiás, que é uma história, inclusive, de vida muito bacana, muito interessante. Qual é a história de vida dele? Esse menino estava no tráfico de droga. E se deu conta que ia ser morto e caiu fora. E virou evangélico, essas coisas e tal. Mas virou esse jogador que ele é, né? Que ele é um Cebolinha, né? Ele é um Soteldo. Ele é um jogador que não tem medo de ir para um contra um, de driblar, de fazer acontecer. Né? Não vai ficar no Goiás. Não vai ter uma briga já aqui em São Paulo, né? Do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo por ele e tal. Ele não vai ficar. E o Brasil? Ô, Bob, eu vinha já que nós estamos falando de eu vinha para cá pensando nisso, né? Hoje à noite eu vou a um ato no Teatro FECAP, de uma frente pela democracia. E eu vinha pensando comigo, né? Representando a ABI, né? Que eu sou agora conselheiro da ABI. Em certo sentido, só em certo sentido, politicamente, 2019 foi o pior ano da minha vida. E olha que eu vivi anos de chumbo, né? Eu vivi 68, eu vivi 75, morte do Vlado, morte do Manuel Fiel Filho, aquele horror, né? Nós não chegamos ainda a este ponto aqui. Não chegamos ainda a este ponto aqui porque ainda não mataram um jornalista do tamanho do Vlado, porque não mataram um operário metalúrgico importante como era o Fiel Filho, né? Trabalhos na igreja e tudo mais. Mas se mata como se matou em Paraisópolis, 9 jovens, sim. A PM do Pará canta, arranca a cabeça, pendura no poste. Exato. Pena de morte à brasileira. Você veja as PMs. A mesma PM de São Paulo, que não soube da garantia à torcida do Flamengo. Naquela semana jogo de futebol, na semana da antepenúltima rodada do Brasileirão, no dia seguinte, foi responsável pela morte de 9 jovens em Paraisópolis. Na véspera. Ah, sim, foi no sábado, na madrugada. Exato, exatamente, na madrugada anterior. A PM do Rio foi responsável pelo único incidente na magnífica festa da torcida do Flamengo
campeão da Libertadores, campeão brasileiro. E matou 1546 até outubro. Isto com o governador Witzel, no ônibus do Flamengo de papagaio de pirata. Não foi chamado, mas estava lá. Você conversa com o pessoal interno dos meios do Flamengo, TV Flamengo e tal, não sei o quê, diz que era uma dificuldade de gravar alguma cena em que ele não aparecesse. Ele que se declarou corintiano. É aqui no interior, é de Jundiaí, né? É de São Paulo. No dia em que matou-se na madrugada, né, de sábado para domingo em Paraisópolis. No domingo, onde estava o governador de São Paulo? No Rio de Janeiro, filiando bebianos e tal, no PSDB. O Bebiano, esse democrata. E no dia seguinte, fazendo aquelas declarações, não foi a polícia. Como é que o senhor sabe se não foi investigado? Não, sendo que há carradas de filmes mostrando o que aconteceu ali dentro. Aquele é que está disputando o trono da barbárie com Witzel, com Bolsonaro. É isso. Então, nesse aspecto, eu te diria o seguinte, eu não sei se você teve a oportunidade de ler uma ampla reportagem feita pelo Jamil Chad sobre a Hungria. Passou uma semana. Naquela mesma semana, sobre como é que eles estão bebendo. Isto. É o Brasil, né? Do fascismo húngaro. Isto. Em nome da democracia. Se você pegar, por exemplo, a resposta dada pelo secretário de imprensa do governo Bolsonaro, à Folha de São Paulo, pelo editorial que fez, denunciando a perseguição à Folha, você verá todas as sementes que a Hungria hoje plantou e colheu, já está colhendo. Todas. Porque ele diz, somos um governo eleito pela maioria do povo brasileiro. Quem elegeu a Folha? Esse é o conceito de democracia dele. Fomos eleitos, podemos fazer qualquer coisa. Que é uma vergonha, porque é de uma colônia que sofreu barbaridades ao longo da história, de um povo, né? De uma colônia, né? De um povo. De um povo. E como é possível estar com alguém que diz que quem procura osso é cachorro, a polícia tem que matar, Pinochet deveria ter matado mais, sou a favor da tortura. Como é possível? Felizmente é uma divisão, tem muita gente, os judeus pela democracia, que não concorda com isso. Sim. Mas é inacreditável. Então, e mais, né? Quer dizer, o fato de um governo ser eleito não dá a este governo o direito de fazer o que lhe passa pela cabeça, né? Porque se há um fundamento basilar da democracia, é a garantia das minorias. Portanto, os direitos de quem não votou em você, eventualmente, né? Segundo, um governo que vira as costas para os excluídos, como este governo virou, em todas as reformas que fez, né? Que hoje, segundo as pesquisas, tem apoio no máximo de 27%, 28%, não pode ter esta arrogância que está tendo. A não ser que tenha um projeto muito claro de se apoiar nos seus 27% ou 30%. Sem dúvida nenhuma. E aí o liberal. Eu outro dia publiquei isso. Eu adoro aquela frase do Tim Maia, né? Se o Brasil é um país muito estranho, onde o cafetão tem ciúmes, a prostituta se apaixona, o traficante cheira, né? E pobre vota na direita, né? Pobre não era parte da frase do Tim Maia. Pobre vota na direita é uma adequação recente. Adequação. Então. E o liberal ministro da Economia é a favor do AI-5. Chama o AI-5. O liberal. Ora, que maravilha. Que maravilha. Estamos bem. Um liberal. Bob, você sabe que lá na TVT eu tenho entrevistado muitos economistas das mais diversas escolas. E em regra, gente importante, né? Porque diferentemente de você, lá a gente só entrevista gente importante. Sou obrigado a concordar. É isso, é claro. Não seria você se não fosse, se não concordasse. Ô Bob, você sabe o que me impressiona? Eu pergunto para todos eles, escuta, você já esteve no passado, em algum debate, em alguma conversa com este cidadão, Paulo Guedes? Ninguém o conhece pessoalmente, o Bob.
Ele não é nada, ele foi um especulador que ganhou um bom dinheiro. E que emprestou-se Isto. a Quer quem dizer, precisava de um posto E de de piranga. repente esse cara é o salvador da pátria. Estamos Que bem. situação! Que situação! Estamos bem. É. Algo mais a dizer sobre esse ano que se foi, ou que está sendo Então, há Bob, pouco? esse ano que se foi é um ano que é um pesadelo, né? Eu te confesso que diversas vezes, ao ler coisas, ao ouvir coisas ou ao ver coisas, eu falei, não, isso é pegadinha, né? Isso não é sério, né? E me espanta a capacidade da nossa mídia, da grande mídia. De naturalizar. Pô, mas não roube de mim as palavras que eu vou usar, porque eu fico com o vocabulário ainda mais pobre. De naturalizar situações. Então, vou te dar dois exemplos. Dois exemplos que, para mim, são absolutamente imperdoáveis. Primeiro, não estarmos chamando o governo Bolsonaro pelo nome. Um governo de extrema-direita. É o que ele é. Não é um governo de direita. É um governo de direita era do Temer. O governo de direita era do Collor. Este é um governo de extrema-direita. 2. O ex-capitão lança uma ideia de um partido político cuja placa é composta por cartuchos de balas, e tem o Que número... alguém tenha levado, mas que tenham aceitado como se assim fosse, já é um desastre. Sim. É isso. 3 oitão. É. E é tratado como se fosse folclore. Isto não é folclore. Porque aí é o Brecht. É a velha coisa do Brecht. Primeiro pegaram os negros, eu não era negro. Mas você não sabe que o que aconteceu é que as coisas foram se repetindo por tantas vezes que as pessoas... E perderam isso. Quer dizer, então você não se horroriza mais, perde a sua capacidade de se indignar. A Damares fala o que quiser. Né? O idiota diz que o rock and roll é o responsável pelos abortos e pelo satã e satanismo. O outro cretino diz que plantam maconha, plantações de maconha nas universidades públicas. E vai passando. E vai passando, Bob. E cadê as pessoas? Então, eu quase aos 70 anos, me vejo na situação de recomeçar a fazer coisas que eu fiz quando tinha 20, 22, 23, 25, né? Vai ter um ato pela democracia, né? Você falaria umas palavras em defesa da liberdade? Claro, vou e falo. Tudo bem, então vou lá. Enfim, começo a me ocupar de coisas de defesa da democracia. Não é em defesa de uma ideia de vanguarda, não. É do básico. É do ABC, né? Porque, enfim, é preciso, né? E reproduzo o que tenho reproduzido, né? Também, para minha própria surpresa, a frase de um poeta pernambucano, o Marcelo Mário de Mello, que diz o seguinte, esse é um velho comunista, que diz o seguinte: nós precisamos fazer uma frente ampla, mas tão ampla, até doer. Tão ampla até doer. E dói, né, Bob? Dói. Mas nós chegamos a esse ponto. Né? De abrir o leque. Venham os arrependidos. Vamos ver o que nós vamos estar falando no final de 2020. Eu sou sempre otimista. Eu acho que o Brasil vai reagir. O Brasil não vai permanecer de joelhos o obscurantismo, a barbárie. Não vai, não é possível. Que assim seja. Beleza. Valeu.